Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, eu sorteei um texto do livro Meditações para o Dia do Osho. Eu vou ler esses textos que eu sorteei e depois vou tecer meus comentários aqui com vocês. Então ele fala o seguinte: a jornada em direção a si mesmo requer grande paciência, mas nos tornamos muito impacientes. Particularmente neste século, o homem perdeu o jeito tranquilo de viver. Está sempre com pressa, quer tudo imediatamente. Ele acha que tudo é como o café solúvel, mas há algumas coisas que precisam de grande paciência. Não que não possam acontecer imediatamente, o paradoxo é que, se você tiver paciência suficiente, as coisas acontecerão logo, instantaneamente. Mas, se você estiver com pressa, levará um tempo infinito para elas acontecerem, ou talvez nunca aconteçam. O impaciente pode nunca conseguir as coisas e o paciente pode consegui-las imediatamente. Isso, portanto, precisa ser compreendido desde o início da jornada. Tudo depende de você. Se você for impaciente, a jornada será longa. Se você for paciente, ela será curta. Se você for totalmente paciente, se puder dizer, sou capaz de esperar para sempre, talvez nem haja jornada alguma. Basta sentar-se em silêncio e não fazer coisa alguma até a primavera chegar e a grama crescer por si mesma. Pode acontecer assim. Aí depois, no texto seguinte, ele fala: encontre tempo e espaço e crie o hábito de meditar. No começo é difícil, mas seja paciente. Basta isso, paciência. E continue esperançoso, otimista, pois é só uma questão de tempo. É como se você plantasse sementes. Você não pode esperar que germinem no dia seguinte. Isso leva algum tempo. Elas germinarão quando for a hora. Elas não seguem as expectativas que você tem, mas uma lei própria. Elas têm sua lei intrínseca, sua própria natureza. Esperam a época certa, talvez a chegada das nuvens, da chuva, talvez a primavera. Por isso, não desanime. Esse é um dos principais motivos por que tanta gente começa a meditar e para logo. Muitos começam e poucos dias depois pensam, não estou conseguindo. Não é questão de conseguir ou falhar. Insista, independentemente do que estiver acontecendo. É a mesma coisa de você tomar banho todos os dias ou ir dormir. Você não pensa se está conseguindo ou não, se está ganhando algo ou não. Um banho é bom em si, tem valor intrínseco. Logo, a meditação se torna uma espécie de banho interior. Você se sente melhor, mais centrado, mais enraizado, mais com os pés no chão. Se você esperar pacientemente, um dia ela virá, como uma explosão, como um relâmpago, e a partir daquele momento, você não será mais o mesmo. A partir daquele momento, você não precisará fazer meditação, você estará em meditação em tudo o que estiver fazendo. Respirar será meditação, andar será meditação, comer será meditação. A meditação se tornará toda a sua natureza. Eu achei esses textos muito interessantes porque eu estou sempre aqui falando sobre a meditação, né? E são textos que, inclusive, vão muito ao encontro da lei da atração, do efeito Zenão. Sempre quando a gente quer coisas e a gente fica com pressa para que elas se realizem, a gente quer aquilo para ontem. E a gente entende a vida, né, com imediatismo, como se a vida fosse um café solúvel. É impressionante como a gente atrasa o processo de manifestação.
como a gente bloqueia a chegada daquilo que a gente quer. Porque quando a gente começa a olhar com ansiedade, com raiva, com temor, com indignação para aquilo que a gente cocriou, essa energia dissonante, né, ela vai criando formas pensamento que fazem com que a nossa vibração vá baixando cada vez mais e fazem com que a gente saia da frequência necessária para que a gente possa manifestar aquilo que a gente quer, que é justamente uma frequência de receptividade. E essa frequência de receptividade, ela se manifesta na excelência quando a gente tem a sabedoria para se conectar com energias mais elevadas, como por exemplo o amor, a alegria, a gratidão. Por isso que eu estou sempre falando aqui para vocês, seja nos vídeos, seja nos áudios, sobre a importância da gratidão, né? E como a gente consegue viver o momento presente com muito mais entrega, com muito mais soltura, com muito mais inteireza, quando a gente começa a agradecer. Porque quando a gente está sempre focando na falta e falando, eu cocriei tal coisa, mas ainda não chegou, que absurdo, porque pro fulano chegou, para mim ainda não, porque para mim nada dá certo. E a gente começa a reclamar, a se achar vítima do mundo, né, a discutir com Deus. E a gente sai da frequência da paciência, que é a ciência da paz, né? A gente sai da tranquilidade, da receptividade, a gente para de meditar porque acha que não funciona, que não adianta nada, que é perda de tempo. Quando a gente faz isso, a gente passa a não conseguir mais viver o presente com entrega. E o que é a vida se não uma coleção de momentos presentes? O próprio processo de iluminação, ele é uma coleção de micro-insights que culminam num insight gigantesco. Mas para que a gente possa viver essa entrega na excelência, a gente precisa desenvolver a paciência, precisa desenvolver essa entrega ao momento presente, o que é um treino muito difícil para um ego que tem medo de morrer, que tem medo de perder o poder, que tem medo de perder o controle. Inclusive, tem até um outro texto do Osho que ele diz que uma voz divina está sempre presente no nosso coração, sempre nos chamando, mas que a gente mesmo não responde porque a gente está ocupado com alguma atividade mundana, com alguma coisa banal. Nossa mente está cheia de lixo desnecessário, ocupada com bobagens. E a gente não consegue escutar essa voz de Deus dentro de nós. E para que a gente possa escutar essa voz na excelência, é imprescindível que a gente consiga ficar com a mente silenciosa, para ouvir Deus diretamente de dentro de nós, dos nossos corações, para que a gente possa vivenciar no nosso cotidiano essa revelação. Às vezes a gente acha que Deus está num lugar muito distante, mas Ele está dentro de nós. Só que a gente precisa silenciar e ouvir. E às vezes a gente está tão no modo automático, né, correndo atrás de coisas mundanas, querendo atender a frequência do ego, e buscando, e buscando, e buscando, e buscando, e sem parar, indo atrás de coisas, até que a gente descobre que nunca foi uma questão de buscar fora, mas sim de reconhecer dentro, porque todos nós, a gente já é uma obra-prima. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro que a gente já é uma obra-prima. A gente só precisa se desvencilhar do nosso falso eu, que é o ego, para poder reconhecer essa obra-prima que já habita dentro de nós. E para isso que a gente precisa meditar, para ter esses momentos de silêncio, né, de conseguir se desidentificar de tudo aquilo que é falso, que é ilusório, das demandas do mundo. E quando a gente começa a entrar nessa frequência mais elevada, a gente começa a vibrar numa energia amorosa que é uma energia de confiança. E isso nos ajuda a ter uma abertura maior para a vida,
Porque quando a gente está muito no ego, na vaidade, no medo, né, ou fazendo as coisas como um autômato, a gente acaba se fechando para a vida, acaba atraindo relações muito conturbadas que acabam sendo espelhos de aspectos internos nossos que nós precisamos curar. A gente acaba se afastando de uma vida espiritual, desconfiando de tudo. A gente só enxerga a maldade no mundo, só enxerga o problema, a dor, o conflito, né? Acha tudo difícil, tem vontade de ir embora desse plano, porque a gente está muito identificado com aquilo que é ilusório, que é o nosso falso eu. E é apenas a conexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa centelha divina, com a nossa essência crística, que é fruto dessa procura, né, que a gente faz pela gente mesmo quando a gente olha para dentro. É essa busca do nosso mundo interno, essa conexão com esse eu verdadeiro, que faz com que a vida ganhe um novo sentido, com que a gente se conecte com aquilo que é real, com que a gente pare de se apegar às idealizações da matéria, às ilusões do ego. E aí quando a gente vai se conectando com esse eu verdadeiro, é muito bonito porque a gente vai ficando mais leve. Sabe aquela pessoa que é leve, que tem uma graça, uma ternura? O Osho tinha essa energia, né? No próprio jeito de andar, de falar, havia uma graça, uma poesia, uma postura digna. Chico Xavier também, né? Passava aquela amorosidade no olhar, aquela ternura, aquele acolhimento, aquele carisma que exalava dessa vibração amorosa que vem de uma consciência elevada. E todos nós, a gente tem o mesmo potencial de suavidade, né? Todos nós, a gente tem essa centelha divina amorosa dentro da gente. Só que às vezes a gente fica muito apegado aos desejos do ego, à correria do dia a dia. A gente perde muito tempo com besteira, com inutilidades, com picuinhas, com coisas que não edificam, que não acrescentam, que não melhoram nem o mundo, nem a nossa vida. E aí com isso a gente vai se afastando dessa essência crística, dessa essência divina. E só quando a gente se empenha na busca do verdadeiro eu, através do autoconhecimento, que a verdadeira transformação acontece. E esse é um dos principais segredos da existência. Né? Só quando você busca muito a si mesmo, até chegar ao ponto de reconhecer que não era uma questão de buscar, mas de identificar quem você é, ou seja, era uma questão de olhar para dentro, e você percebe que o seu verdadeiro eu sempre esteve dentro de você e nunca fora, é aí que as coisas começam a fazer sentido, sabe? E quando você atinge essa consciência, você olha para as questões da vida, para as adversidades, compreendendo que isso é circunstância, não é substância. Isso é transitório, não vai durar para sempre. E aí eu quero relembrar da frase de Mãe Maria que Chico Xavier tinha num quadro na casa dele, dizendo: "Isso também passará", que é uma frase muito sábia, que fala justamente das circunstâncias que são transitórias. E às vezes, quando a gente está com muito medo, e a maioria de nós, a gente é muito movido pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, né, por uma perspectiva mais densa, a gente às vezes fica muito iludido, muito apegado às circunstâncias, ao invés de olhar para aquilo que é eterno, que é a substância. O nosso verdadeiro eu, esse é eterno. Esse dura ao longo de todas as existências, ele é perene, ele não é efêmero. Por outro lado, as circunstâncias, né, um problema que você está passando agora, seja um problema de saúde, um fim de relacionamento, um problema financeiro, um problema com seus filhos, um problema com seu parceiro afetivo, um problema com seus pais, com o chefe, com colega de trabalho, com vizinhos.
Seja lá a dor que você está vivendo agora, essa dor também vai passar. É transitória, ela não é você, ela é periférica. E quando você se apega ao transitório, você está apegado ao ego, às ilusões da matéria. Quando você reconhece que existe algo que dura, independente de qualquer circunstância, que é a substância, ou seja, a sua essência crística, ela vai estar sempre com você, independente de qualquer situação transitória. Quando você começa a olhar para isso, a agradecer essa essência crística, a se conectar com Deus, com a fonte criadora, a acessar a energia amorosa que já existe dentro de você, e você consegue se desapegar de tudo que é transitório, você consegue entender que seja lá o que você está vivendo, isso também passará, você passa a olhar para aquilo que é real. Você se desapega do transitório e você começa a olhar para aquilo que é eterno. E aí a vida ganha um novo sentido. Você percebe que tudo vale a pena. Porque aconteça o que for, aquilo que realmente é seu, o seu tesouro verdadeiro, como falava o Osho, isso nunca vai poder ser tirado de você, porque ele é a sua essência crística e ele é inabalável, independente de qualquer situação externa. E é justamente essa a percepção que vai fazer você acessar a sua sabedoria interior. Essa é a diferença de sabedoria e conhecimento. Porque tem coisas que você conhece, mas o conhecimento é meramente intelectual. Você pode repetir aquele conhecimento como um papagaio, mas aquilo pode não estar internalizado dentro de você. Agora, a verdadeira sabedoria, ela é fruto da conexão com a essência, do autoconhecimento. Ela independe do intelecto, de quantos livros você leu, de quantos certificados acadêmicos você tem. Conhecimento ele é importante, mas ele não é o principal. O principal, que é o que nos liberta, que é o que faz a nossa consciência se expandir, é a sabedoria. E a sabedoria, ela vem da conexão com o nosso verdadeiro eu, com esse centro interior que é inabalável, independente de qualquer circunstância. Essa substância é eterna. E quando a gente tem a sabedoria necessária para se conectar com a substância, independente da circunstância, nada mais é capaz de nos abalar, de nos tirar do nosso verdadeiro centro. E é por isso que a meditação é tão importante, para que a gente possa relembrar desse eu verdadeiro, para que a gente possa desenvolver a paciência, para que a gente possa viver o poder do agora, do momento presente. Viver com entrega, com aceitação da realidade, com amorosidade, com alegria, com contemplação, com celebração. Aí sim, com essa consciência da verdade, de tudo aquilo que não é transitório, a gente consegue acessar o nosso eu real. Esse eu verdadeiro que nos lembra que Deus está dentro de nós e que é perfeitamente possível evoluir através do amor e não mais pela dor. Mas para que isso seja possível, é imprescindível que a gente desenvolva o desapego do falso eu, que é o ego, e que a gente se conecte com o eu verdadeiro, com a essência divina, que é aquilo que realmente importa. Para isso a gente precisa expandir a consciência, elevar a vibração e se desapegar desse medo excessivo que nos aprisiona. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos áudios. Tchau, tchau!